Fala família, por aqui Instrutor Alan Lago e hoje de forma rápida a gente vai responder um questionamento que é muito comum entre pais e mães que cuidam de crianças. O bebê caiu, a criança caiu e agora o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que estar alerta, o que é que eu tenho que observar, qual é o meu olhar cuidadoso em relação a essa criança que caiu. Então vamos lá, eu trouxe aqui alguns pontos que são muito importantes para você observar durante a queda, logo após a queda e até ao longo do comportamento dessa criança depois desse evento. Então vamos lá. Uma das coisas que são óbvias, mas que o óbvio muitas vezes tem que ser dito, é que é importante a gente observar a altura que essa criança caiu. É claro que potencialmente locais mais altos vão ter quedas potencialmente mais perigosas, mas não é a coisa mais importante e nem você pode se apegar achando que quedas de locais pequenos não podem machucar a criança. Inclusive quedas de própria altura também podem causar lesões graves. Uma criança que está correndo, por exemplo, ela pode cair e sofrer uma lesão, muito grave nessa queda. E observe que eu estou falando de uma criança correndo, ela não estava em uma altura grande e tal. Então a altura é importante sim a gente observar. Mas além da altura, eu chamo de um obstáculo, que é um outro quesito importante para a gente observar. Imagine, por exemplo, que essa criança ou esse bebê estava em um trocador, em um local mais alto. Abaixo do trocador tinha uma espécie de banco ou alguma outra coisa e o chão. E aí essa criança, ao cair do trocador, bateu nesse banco e depois caiu ao chão. Eu chamo isso de obstáculo, mas tem muito nome que pode ser dado a isso. O que é importante? Antes de ter o local no impacto final, que nesse caso é o solo, essa criança ela pode ter batido o corpo em algum lugar. E isso ser significativo, porque o local do corpo que ela bateu nessa antepara pode ser até mais prejudicial do que o local que ela bateu ao final, no caso o chão. Então é também interessante observar. Inclusive eu lembro que tudo isso que a gente vai falar aqui, ao encaminhar essa criança para uma avaliação de emergência, é interessante que você leve essas informações para quem for atender, o profissional que for atender essa criança na emergência, porque essas informações vão ser de grande valia e vão direcionar o olhar desse profissional a essa cinemática, essa cena do trauma que aconteceu com essa criança. Uma outra coisa muito, mas muito importante de se observar é o piso onde essa criança caiu. Imagine, por exemplo, que uma criança que cai em uma areia, em um piso que tem areia, vai ser diferente, não melhor, não pior, depende, mas vai ser diferente de um impacto em um piso de cimento, ou de grama, ou de terra úmida, ou de água. Então essa superfície onde a criança caiu, ela também deve ser levada em consideração. E tem algumas outras coisas importantes, mas eu finalizo com a área do corpo atingida nessa queda. Nós nos preocupamos muitas vezes apenas com cabeça, a criança caiu, bateu a cabeça, mas existem algumas estruturas guardadas nesse corpo tão pequeno que ficam localizados na região do abdômen, na região do tórax, que são importantíssimas. Então, quedas onde a área impactada seja a região do abdômen, a barriguinha dessa criança, também pode ser algo muito grave, inclusive fatal, se não for dado o acolhimento, o atendimento correto. Então, muito cuidado. Isso eu falo só para a gente desviar um pouquinho a atenção e o foco somente de caiu, bateu a cabeça e só isso é grave. Não, tem muita coisa também que pode acontecer nessa queda. Coisas importantes que estão relacionadas a depois da queda, o que essa criança pode apresentar, o que você pode observar, o que essa criança de alguma forma pode te sinalizar. A dor muitas vezes não vai ser uma queixa da criança, porque a criança ainda não vai poder falar, papai, mamãe, aqui tá doendo. Mas ao tocar no corpo dessa criança, ela pode ter um reflexo de afastar aquele toque. Então, por exemplo, uma criança que caiu, bateu o braço e ao tocar naquele braço a criança tem esse movimento de retirada. Isso pode ser um sinal que aquele local tá doendo, então é interessante a gente observar. Essa criança também pode apresentar muita sede, pedir água. Esse é um sinal que pode estar ligado a uma possível hemorragia, então a gente tem que observar. A cor daquele local. Então, em crianças
com determinadas cores, né, de pele, aquela lesão ela pode ficar muito evidente. Então pode ficar roxeado, avermelhado, em outras não. Mas é interessante a gente observar essa pele no que diz a cor e algumas características, como um inchaço, por exemplo. Então aquela pele, naquele local onde ocasionou aquele impacto, pode acontecer um inchaço, a gente chama isso de edema, que é um sinal de que algo está acontecendo de errado ali. De forma resumida, eu te disse algumas coisas que são interessantes observar durante e após a queda de uma criança, e com essas informações, ao prestar o primeiro socorro ou direcionar essa criança para um serviço de emergência, se muna dessas informações, abrace essas informações e leve para esse profissional de saúde, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar ele na conduta a ser tomada. Eu deixo um forte abraço, curte, compartilha, me segue e compartilhe esse vídeo com o pai, com a mãe. Eu sei que você pode também ajudar essa informação a chegar a mais gente. Forte abraço e até a próxima.